Imagina você ser bem-sucedido, você ter bens na sua vida, você ter uma família estruturada. Imagina que você tem tudo que você almeja, você tem um bom relacionamento, você tem uma boa rede de amigos. Sua vida está indo tudo bem, está tudo tranquilo, da forma que você sempre quis. E do nada acontece algo e você perde tudo. Você de uma hora para outra recebe uma notícia de que você perdeu seus filhos, você recebe uma notícia de que você perdeu seus bens, você recebe uma notícia de que você não tem mais nada. E aí, como lidar com essa situação? Nós vemos que Jó passou por isso. Nós vemos na Bíblia que Jó era próspero, Jó tinha tudo. Nós sabemos que Satanás ele subiu aos céus para falar com Deus, e na conversa ali de Satanás com Deus, Deus então permite que Satanás toque na vida de Jó, só não poderia matá-lo. E Satanás então começa a tocar na vida de Jó e começa a tirar todos os seus bens, tira seus filhos. Porém, enquanto Jó estava passando naquela situação, Jó não entendia o que estava acontecendo. Jó não sabia o porquê ele estava passando por aquela situação. Mas uma coisa Jó fez, que foi se manter firme perante o Senhor. Ele diz: nu ele saiu do ventre de sua mãe, e nu ele voltará. Ou seja, Jó permaneceu firme com a sua fé no Senhor, independente da situação que está passando. Talvez você esteja passando por uma situação parecida à qual Jó passou, em relação a perder seus bens. De repente você está numa situação em que você perdeu seus filhos, talvez para as drogas. Talvez você olha para os seus filhos e você não encontra uma saída. E você se pergunta: o que eu fiz de errado? Por que ele está nessa situação? Talvez você perdeu bens materiais, alguma decisão que você tomou na sua vida que fez com que você perdesse. Talvez não foi nem decisão sua, talvez foi um furto, um roubo, talvez você perdeu algo numa enchente. Em várias situações da vida, né? Talvez você tenha perdido um emprego, foi mandado embora. Talvez você tenha perdido um relacionamento. Enfim, você pode ter perdido tantas coisas que eu aqui desse lado não consigo nem imaginar o que você pode ter perdido. Mas uma coisa eu tenho para te falar: assim como Jó, aprenda com ele, permaneça firme, não desvie dos caminhos do Senhor. E olha só, Jó, no momento ali que os teus amigos ficaram sabendo do que ele passou, os amigos vêm para acolher, para dar força para Jó, e eles passaram ali alguns dias sem falar nada, apenas sentindo a dor de Jó. Porém, passam os dias e eles veem que a situação não muda, eles começam a questionar, dizendo para Jó, falando: Jó, assume aí os teus erros, porque não é possível de um dia você ter tudo, ser próspero, e no outro você perder algo que você fez. E Jó falava: mas eu não fiz nada. E de repente tem pessoas assim na sua vida que está te apontando, que está te criticando, que está te condenando por algo que muitas vezes você nem fez. Então você pode estar precisando da ajuda das pessoas que estão ao teu redor e você não está tendo. Porém, assim como na história de Jó, nós vamos ver que Jó pregou para os seus amigos. Jó proferiu palavras boas para os seus amigos. E assim em nossas vidas também. Nós não podemos nos deixar abater por aquele que está do nosso lado e muitas vezes não está nem entregando aquilo que a gente está precisando no momento. Porém, somos nós que vamos ter que entregar algo para eles. Às vezes a gente está passando uma dificuldade, a gente está passando uma provação, a gente está numa situação que a gente acha que não tem forças. Porém, é nesse momento em que Deus confia em nós, para que mesmo na nossa pouca força, a gente vai entregar algo de Deus para a vida dessas pessoas. Então não desanime, pois assim como Jó teve tudo restituído, restaurado em sua vida em dobro, assim eu tenho certeza que o Senhor fará na tua vida também. E no final do livro de Jó, ele fala assim para Deus: antes eu ouvia falar, te conhecia de ouvir falar, porém agora te veem os meus olhos. Então olha só, Jó provavelmente ele ouviu muito falar de Deus, e ele seguiu o que ele aprendeu, provavelmente de seus pais, de seus antepassados. E ele decidiu ter uma vida reta, uma vida íntegra, e começou a seguir todos os caminhos do Senhor, e assim ele foi abençoado. Porém, Jó passou pela provação.
Jó ele perdeu as coisas que ele tinha, sobrou apenas a sua esposa e um caco de telha para ele poder se coçar de suas doenças. E depois de passar por tudo isso, Jó então ele pôde conhecer o Senhor melhor. E ele fala que agora te veem os meus olhos. E olha só que interessante, pois quando Jesus ele está no caminho de Jerusalém, ali naquele caminho está um cego chamado Bartimeu. E esse cego ele ouve, olha só, assim como Jó ouvia falar de Deus, aquele cego também ouve. E aquele cego então passou a ouvir de Jesus. E quando ele escuta ali um barulho, ele pergunta o que está acontecendo. E as pessoas falam, é Jesus de Nazaré que está passando. Então o cego Bartimeu começa a clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí olha só, as pessoas que estão ao redor de Bartimeu tentam fazer com que ele se cale. Ou seja, Bartimeu está ali rodeado de pessoas que, em vez de trazer palavras de ânimo, as palavras que vêm dessas pessoas é para tentar fazê-lo parar, para tentar fazê-lo desistir, assim como aconteceu lá em Jó, quando os amigos dele começaram a falar que ele estava em pecado, assim como na tua vida, que pessoas podem estar te criticando. Aconteceu com Bartimeu, mas o que Bartimeu fez? Ele ficou parado, prostrado, ficou em silêncio? Não, ele começou a clamar cada vez mais alto, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim você tem que fazer, o que eu tenho que fazer também é clamar o nome do Senhor. E ele ouve, Jesus ouviu o cego, e ele pergunta, quem me chama? Traga ele aqui. Então aquelas pessoas tiveram que levar o Bartimeu até o Senhor, e o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Ele fala, Senhor, eu quero ter vista, quero voltar a enxergar, eu quero ver. E Jesus ali faz um milagre, e o Bartimeu então começa a enxergar, e ele pode ver Jesus. Olha só, como Jó, os dois ouviam falar, porém chegou em um momento que os dois começaram a ver, olha que coisa interessante. Só que depois desse milagre, Bartimeu ele não voltou para o canto dele. Bartimeu não virou as costas para o Senhor. Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho e foi até o templo com ele. É assim, quando você recebeu o teu milagre, não vire as costas para o Senhor. Não acredite que o teu milagre chegou, a providência chegou, beleza, obrigado Deus. Não, siga o Senhor pelo caminho. Comece a fazer as coisas que Ele orienta, as coisas que Ele nos pede, os mandamentos, sigam tudo. E mais interessante é que lá em Coríntios nós vamos ver Paulo escrevendo em sua carta e ele diz que hoje nós vemos por um espelho, nós vemos um enigma, porém vai chegar um momento que nós vamos ver face a face e vamos conhecer a Deus assim como Ele nos conhece. Olha só que coisa linda! Reparou? Jó ouvia falar, pôde conhecer com seus olhos. O cego Bartimeu ouvia falar e com seus olhos carnais ele pôde ver o Senhor. Nós ouvimos muito falar do Senhor. Você está me ouvindo pregar para você. Porém vai chegar um dia em que nós estaremos com Ele nos céus. Nós veremos face a face e vamos conhecê-lo assim como Ele nos conhece. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Fica com essa palavra, edifique a tua vida através dos caminhos do Senhor. Amém? A graça e a paz seja convosco todos os dias da tua vida. Fique com Deus. Amém.